gratidão a todos presentes, e principalmente a espiritualidade, né, que sempre nos acompanha e nos intui, e nos auxilia durante toda a semana, né. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Pontos e Contos, do Irmão X, né, o Chico psicografou a obra. Nós estamos no capítulo 27, Espiritismo Científico apenas. Ele fez esse tema, esse título, como uma pergunta, né? Espiritismo científico apenas, né? Então a gente sabe pelas obras básicas, né, que o espiritismo é uma tríade, né? Filosofia, ciência e religião. Mas vamos lá entrar no nosso texto para a gente ver o que Humberto Campos está chamando a atenção para nós de importante. Vou começar a leitura, depois a gente faz as pontuações. Eu vou fechar minha câmera porque a internet aqui está um pouquinho também estável e eu vou deixar só no som, aí depois eu volto à câmera. Grande contingente de estudiosos das teses espirituais pleiteava agora uma situação especial de evidência para o espiritismo estritamente científico, pugnando pelo esquecimento dos tesouros evangélicos. Alguns vão ao extremo de condenar a prática da prece, outros apontam as tarefas de consolação como uma pontinha de ridículo na observação impensada e mordaz. A invocação dos ensinamentos do Cristo provocam-lhes certas estranhezas ao coração. São discípulos que esqueceram suas origens, olvidando o carinho das mãos dedicadas que lhes guiaram aos passos vacilantes do princípio. Querem fenômenos e prosélitos. Prosélitos são adeptos, né? Seria interessante para os nossos trabalhadores do Evangelho povoarem seus centros de oração e de estudo com balanças, agulhas, trenas e máquinas elétricas. No meio de todo o aparelhamento, haveria uma cátedra para o estranho Colombo, dispondo a maravilha descoberta do plano espiritual, sentando calmamente na sua cadeira. A operação mais difícil seria encontrar o espírito verdadeiramente sábio e amigo que viesse de sua adaptação aos desígnios de Deus para tocar o botão misterioso da maquinária humana, como os pequenos vagabundos, contratando repetidamente nos palcos improvisados para os toques de magia imprevista. É certo que ninguém poderá excluir as características científicas no exame transcendente do intercâmbio entre os vivos da Terra e os mortos e os vivos do infinito. Toda indagação séria, é justa e toda análise conscienciosa produz os frutos doces da verdade. Charles Richer, com toda a sua impertinência de pesquisador, prestou grande serviço à divulgação dos novos ensinamentos. As suas perquisições desapaixonadas e incessantes impuseram respeito aos valores psíquicos entre os espíritos mais empedernidos de nossa época. Mas, entretanto, a mentalidade indagadora e a mentalidade deviana existe considerável distância. A grande questão de todos os tempos não é propriamente a de conhecer, mas a de entender a finalidade do conhecimento. O Espiritismo constitui a porta da esperança para um mundo melhor. Seus fenômenos representam chamamentos comuns para uma compreensão mais elevada dos valores da vida. O intercâmbio entre a natureza visível e invisível conduz a profundas ilações de ordem moral, que é necessário não esquecer. Sua expressão religiosa com Cristo tem de ser essencial. Sua mensagem permanente
tem no Evangelho os primórdios eternos. Nada poderá realizar de substancialmente útil sem aquele divino amigo dos homens. Instalar mais uma ciência puramente intelectual, onde todas as expressões científicas do cérebro, sem o coração, já faliram desastrosamente no capítulo da elevação real da criatura. Não constituiria uma leviandade de consequências fatais? A plataforma espiritista, em todos os lugares, será, antes de tudo, uma aleluia dos corações. Suas vozes deverão reviver as lições compreendidas daquele mestre amoroso e sábio que veio salvar os pecadores. O Evangelho está repleto das expressões subir ao monte. Jesus pregava no monte. Comumente, os discípulos iam encontrá-los ali, de modo a lhe ouvirem os ensinamentos. No entanto, nós, entretanto, os espíritos pobres e endividados que nos encontramos em esforços de auto-reajustamento sobre a terra, na carne ou fora de seus liames, constituímos a pesada multidão de seres indecisos no vale sombrio da morte, da enfermidade e do sofrimento. Para encontrarmos o Cristo, é indispensável a viagem difícil da montanha. É preciso alcançar o coração no sacrifício e marchar, marchar, não obstante todos os apelos das ambições desvairadas, vencendo as sugestões do egoísmo e da tentação do bem-estar, que por vezes se manifestam inesperadamente nas observações afetuosas de timbre familiar. A realização cristã que é o primeiro programa do Espiritismo santificante, não se conquista tão só com rotulagens científicas e deduções filosóficas, mais ou menos brilhantes. Os antepassados dos discípulos atuais, nas diversas famílias religiosas do cristianismo, adquirem os valores da fé com a própria vida. Ó, essa parte eu vou ler novamente. Os antepassados dos discípulos atuais nas diversas famílias religiosas do cristianismo adquirem os valores da fé com a própria vida, para conduzir um mundo que se perdia na destruição e na indiferença. A tomar conhecimento do Cristo, nunca se vestiram com a túnica da inconstância. Padeceram e morreram, deram-se em holocaustos, imolando-se a si próprios. A inquietação tem sido o mal de todos os séculos, mas seria justo perguntarmos ao homem dos tempos que correm quando os problemas da profundidade submarina e da estratosfera o preocupam, porque se espantam consigo próprio entre as muralhas dos livros da paz e nas ruínas fumegantes das guerras. Enquanto o Espiritismo se constitui em fonte de alívio para a compacta fileira de infelizes que buscam ansiosamente as suas águas confortadoras e claras, alguns de seus estudiosos se deixam empolgar pela mania de novidades, ansiosos pela atenção balofa dos publicitas, sem consciência dos valores sentimentais. De nossos núcleos, temos de afirmar que, sem a sintonia com Cristo, qualquer edificação será inútil. Taunay, em suas reminiscências, conta que o conselheiro Paulo José Soares de Souza era provedor da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, quando autoridades republicanas, logo após a queda do Império, o intimaram a eliminar o Deus grande dos seus expedientes oficiais nas relações com o governo. Mas o conselheiro
experiente respondeu sem titubear: Não, não me é possível acender às indicações da Vossa Excelência, porquanto nesse estabelecimento ainda há Deus e nem se pode dispensá-lo entre tantos sofrimentos e misérias do homem. E prosseguiu com as mesmas expressões. Aos que não disseram de um espiritismo científico apenas, tomados pelo entusiasmo fácil dos jogos de palavras, responderam igualmente: Não, não seria lícito sequer em vossas águas, porque entre nós, antes de tudo, prevalecem os fundamentos da verdade com Cristo e considerando a extensão de nossas necessidades. Não sabemos daqui a quantos séculos poderemos pensar em uma modificação das velhas formas. Irmão X, Humberto Campos, né? Nossa, bela passagem dele aqui, né? Relatando numa época que o Espiritismo tinha uma ala do Espiritismo que não que estava concentrando tudo na parte científica, né? Vou projetar os slides aqui um minutinho para a gente começar. A aprofundar nos itens, né? Nos parágrafos. Então, no começo aí, ele coloca aí que esse espiritismo científico lutando, né, para o esquecimento dos tesouros evangélicos, né, condenando a prática até da fé, da prece, né. Então, o que que acontece? A gente tem o espiritismo, ele traz todos os benefícios da prece, né. Jesus já falava, né, sobre a prece, ele ensinou a gente a orar, né? Então, a gente sabe pelas obras aí, principalmente da série do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que fala dos benefícios da prece. Essa semana mesmo, a gente tem um grupo de estudos no centro, de vibrações, quer dizer, e segunda e terça, né? E eu dei o exemplo aos meninos no WhatsApp, no nosso grupo, que tanto que a prece, deixa eu só fechar a porta aqui um minutinho. Tanto que a prece é importante, né? A gente teve o caso aí da Giovana recente e o meu, assim, foi notório, né? Que o meu, essa terça, caiu o meu nome no grupo de vibrações dos diretores, né? Aí eu falei para os meninos, né, essa noite de terça para quarta, eu dormi muito bem. Então, assim, a gente sente que as energias fluídicas chegam na gente e estabilizam, tanto que eu sempre tenho um sono instável. Eu acordo algumas vezes para beber água, e aí eu não tenho um sono regular. E aí, no dia do grupo de estudos, que era orações para mim, eu recebi muito bem e dormi que é uma beleza. Até minhas crianças também receberam, então foi muito bom. Então, assim, tem inúmeras obras, e não dá para mim falar numa pequena explanação sobre a prece, mas a gente sabe, e nas obras básicas tem, e nas complementares, sobre a prece. Então, assim, olha o que que essa ala de espiritismo científico estava querendo tirar essas bênçãos da prece naquela época, ridicularizando, né? Os ensinamentos de Jesus provocavam certa estranheza no coração deles. Olha para você ver o ponto que chegaram essas pessoas, eram poucos, mas tinham isso, né? Que queriam saber só dos fenômenos e de angariar adeptos. Eles não queriam saber da palavra do Cristo, né? E a gente sabe na questão 625 que Jesus é o nosso modelo e guia, é o nosso irmão mais velho, ele tem aproximadamente 15 bilhões de anos. Então, em quem espelhar se não for no Cristo, né? Então, assim, a gente faz essa pergunta, não tem outro, não tem outra pessoa, é ele mesmo. Então,
esses espíritas aí que estavam querendo colocar só a parte científica como importante, a gente vê que é uma visão equivocada. E o que o evangelho representa, né? O que a gente vai conceituar o evangelho? O evangelho a gente sabe que pelo conceito é boa nova, boa notícia, feliz notícia, né? Uma novidade fortunosa. É essa auspiciosa novidade dos ensinamentos e exemplos, principalmente os exemplos trazidos por Jesus, né? Então, na questão do livro dos Espíritos 614, a gente sempre traz ela aqui nos estudos, por quê? Porque fala da lei natural, e a lei natural é uma lei de Deus, e a lei de Deus é a que nos traz esse pão espiritual, né, que a gente precisa. Se a gente precisa de se alimentar várias vezes no dia, precisa de escovar, precisa de higiene pessoal e entre outras coisas, a, o pão espiritual não é diferente, né? Então a gente tem que buscar esse alimento também. E na 614 fala justamente isso. As leis naturais são as leis de Deus, que elas é as verdadeiras que vão trazer a nossa felicidade real, nossa felicidade verdadeira. O homem, quando se afasta dela, se torna infeliz, passa por aflições, etc. A gente sabe muito bem disso. Vamos continuar aqui com o nosso Humberto Campos. Não trouxe um trechinho do Emmanuel falando sobre o Evangelho, que ele fala que a grandeza da doutrina está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atravessando os corações. É que a porta dentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. Então, o importante é a essência e a vivência do Evangelho. No item 4, a gente tirou alguns recortes aqui importantes, que não devemos excluir essa característica científica nos exames transcendentes do intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos do infinito. Toda indagação séria e justa produzirá frutos doces da verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode procurar lá no início dele, no capítulo 1 ou 2, tem lá a aliança da ciência com a religião. E aqui Humberto Campos traz justamente uma coisa importante. Se a gente for só para o lado religioso e combater o científico, a gente também está errado. Então, a gente precisa dessas duas alavancas. O Evangelho traz isso, eu trouxe um slide. Então, a gente não deve excluir nenhuma das ciências, porque todas as ciências, Deus criou tudo, em tudo essas ciências são fontes de ensinamentos para o nosso progresso. Vamos ver aqui, é no capítulo 1, não vim destruir a lei. No item 8 fala, a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, que é a ciência, e a outra do mundo moral. Entretanto, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podemos contradizer-se. Uma não pode contradizer a outra, né? Então, temos em cima, né, no alto, Deus, que criou a matéria e o espírito, e a ciência e a religião é que estuda esses dois elementos gerais do universo. Então, tem três elementos gerais: Deus, espírito e matéria. A ciência estuda a matéria, e a religião, nós estudamos essa parte espiritual. Então, os três são sempre unidos e ligados, sempre, não tem como, tem que ter essa aliança. Vamos mais prosseguindo com... aqui ele fala assim, continuando no item 4, esse estudo é bem profundo, viu? Se eu não vou dizer que foi uma das assim, uma das mais belas páginas que Humberto Campos traz para a gente, assim, tão bem escrito e tão bem profundo e fundamentado, né? Toda indagação séria e justa produzirá frutos doces da verdade. Charles Richer, um pesquisador, prestou grande serviço à divulgação dos novos ensinamentos. Então, naquela época, no século XIX, XVIII, tinha várias pessoas, vários cientistas
cientistas que estavam estudando os fenômenos espíritas, né, que sem ser espírita. Charles Richer não era espírita. Então, o que ele trouxe? Ele, juntamente com outro pesquisador que chama Gabriel Delany, eles estudaram a materialização dos espíritos através de uma médium lá que chamava Marte. Eles estudaram a metapsíquica, né, os fenômenos de creptesia, estelicinesia e eu coloquei aqui, e o ectoplasma, que é, assim, eu coloquei bem em evidência porque a gente fala muito de ectoplasma nas obras, né, da doutrina espírita. Então, através desse grande irmão nosso aí, Charles Richer, ó, ele é o apóstolo da ciência e do espiritismo. Então, ele não era espírita, mas traz a ciência, traz esse grande contributo para o espiritismo, que é a gente justamente provar a veracidade dos fenômenos espíritas, né? Que muita gente fala assim, ah, mas isso aí não acontece não. Pois é, naquela época que Kardec e aconteceu muitos fenômenos espíritas, todos os cientistas da época, a maioria, os sérios, se interessaram e começaram a estudar. Viram que ali existia algo diferente, né? E aí, o Richer, ele separou 4 períodos desse estudo na história da metapsíquica. Ele fala do período mítico, né, que veio na origem histórica, antes do magnetismo, que é a outra fase trazida por Mesmer, e depois ele traz o período espirítico, que ele fala, que veio com com as irmãs Fox, né, com Allan Kardec, com o William Crookes, e aquele mundo, aquela avalanche de fenômenos que veio na época de Kardec aí para que o mundo se atê a essa parte espiritual, né? E depois, por fim, ele faz aqui que o 4º período seria o científico, que vai de Crookes até agora, né, na época dele lá, que ele falava. Desculpa. Então, que é? Aí eu trouxe uma foto da materialização, mostrando aí o ectoplasma, algumas coisas importantes. Não vai dar para a gente aprofundar nisso aqui, mas eu trouxe para a gente ter uma noção do que seria o ectoplasma, a materialização. Então, tudo isso aí, Richer e Delany estudaram. Vamos voltar para o texto, porque se a gente falar de ectoplasma também não vai dar tempo. Então, lá no texto, Humberto Campos é muito completo os textos dele, mas mesmo assim a gente traz uma partezinha suplementar aí para ajudar também no nosso entendimento. Mas vamos lá, ó, ele fala assim, Humberto Campos, a grande questão de todos os tempos não é propriamente conhecer, né, mas praticar, mas entender a finalidade do conhecimento e praticá-lo, que eu coloquei. Eu abri uma aspas aí para o Humberto Campos, né, que fala que a gente tem que entender, conhecer, né, e praticar aqueles ensinamentos, né, principalmente os religiosos, né, a Boa Nova, o Evangelho que Jesus trouxe, né, na sua essência. A gente tem outras obras espíritas que falam justamente de comunicações em colônias espirituais que, vamos supor, o ministro da colônia pede um auxílio de outras colônias mais superiores, de espíritos crísticos. Aí eles vêm na colônia espiritual, se materializam, vamos supor, tem uma questão afligindo aquela colônia mais inferior, aí o ministro daquela colônia solicita auxílio mais do alto. Aí vem outro ministro de outra colônia superior, se materializa ali naquela colônia e traz uma mensagem para ajudar as pessoas a resolver questões da colônia mesmo. Aí que esses ministros superiores que vêm nas outras colônias inferiores trazem geralmente uma mensagem do evangelho e vai embora. É desse jeito. Eles não ficam aqui igual a gente está tentando facilitar o estudo do entendimento da questão aqui do espiritismo científico. Eles não ficam aqui meia hora. Eles só trazem um trechinho do evangelho para aquele outro ministro, para aqueles outros moradores daquela colônia, para eles estudar aquele que está lá no evangelho. A solução do problema daquelas pessoas estão no evangelho. A nossa também está no evangelho. Basta que a gente
procure, estude, medite e pratique. Vamos voltar para o Humberto Campos aqui. O Espiritismo constitui a porta da esperança para um mundo melhor. Olha que bonito. Seus fenômenos representam chamamentos comuns para uma compreensão mais elevada dos valores da vida. O intercâmbio entre a natureza visível e invisível conduz a profundas ilações de ordem moral, que é necessário não esquecer. Vamos pausar aqui um pouquinho. Eu gosto muito do livro do Céu e Inferno, que fala justamente esse intercâmbio. Então, Kardec foi muito feliz em escrever essa obra, que ele pegou vários tipos de espíritos, felizes, medianos, sofredores, né, e inferiores, e trouxe várias comunicações desses espíritos falando como que eles estavam no plano espiritual após a última encarnação de erro ou uma encarnação de sucesso. Aí eles falam a condição que eles estavam no plano espiritual. Então, essas profundas enlações é um grande contributo do espiritismo para um mundo melhor. Por quê? Porque eu sabendo como que foi a consequência de um suicídio, a chance de eu não praticá-lo é grande, né? Sua expressão religiosa com o Cristo tem de ser essencial. Ó, Cristo sempre nos ajudando aí, sendo o nosso modelo. Sua mensagem permanente tem no Evangelho os primórdios eternos. Nada poderá realizar de substancialmente útil sem aquele divino amigo dos homens. Olha aí, nada poderá realizar de substancialmente útil sem os ensinos do Cristo, que é o Evangelho. Mais para frente um pouquinho, ele fala que a ciência é puramente intelectual, onde todas as expressões científicas do cérebro sem o coração faliram desastrosamente. Isso a gente viu, né? Que teve um sem o outro não vive, eu já comentei isso, não tem como separar a ciência da religião e de Deus, né? Então todos estão ligados. Então, se a gente, toda vez que na história da humanidade a ciência tentou ser puramente intelectual, houve a falência. Sempre aconteceu de não ir para frente. Então, aí ele fala aqui, ó que parte bonita do Humberto Campos. A plataforma espiritista será uma aleluia dos corações. Suas vozes deverão reviver as lições incompreendidas daquele mestre amoroso, sábio, que veio salvar os pecadores. Olha aí, essa parte eu chego a arrepiar aqui, porque a gente vai ler a Bíblia, vai ler o Antigo, o Novo Testamento, é tão difícil, né? Agora, você lê o Espiritismo explicando, ver os espíritos, o espírita protetor, Paulo, Emmanuel, Joana de Anjos, tudo explicando, o entendimento é outro. É muito profundo aquilo ali, a mensagem espírita trazendo, destrinchando o evangelho, é tão profundo, tão bonita, é o que ele está falando aqui, ó. Né, que ela vai ressoar lá dentro do nosso íntimo, né? No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que uma vez comprovadas pela existência essas relações, né, do Espiritismo, ó, do plano espiritual com o plano físico e Deus, ele fala aqui, ó, essas relações, uma nova luz se fez. Essa nova luz que o Evangelho está falando é o Espiritismo, né, que veio para unir a ciência e a religião, né, e projetando em Deus. A fé dirige-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Perfeito isso aqui. Muito bonito. Esse capítulo 1 e todos os capítulos do Evangelho são excelentes. Vamos mais para frente o nosso estudo aqui, senão não dá tempo. Ó, o Humberto Campos falando do Evangelho aqui, ele fala que é repleto de situações do Sermão da Montanha, né? Que fala que subiu, Jesus, todas as pessoas, subiu ao monte, né? Ele pregava no monte, Jesus, né? Então, que é indispensável que a gente façamos essa viagem difícil para a montanha. A gente sabe que o Kardec, ele organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, quase que cada capítulo uma frase da bem-aventurança. Então, bem-aventurados pobres de espírito, eu vou dar um exemplo aqui só de um,
Então, bem-aventurado aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que entendem que conhecimento, que não conhece nada ainda de Deus e de ciência, nem de religião, que estão abertos para o conhecimento. Então, assim, a Kardec ele soube separar só a parte essencial do Novo Testamento, a parte moral, que não tinha discussão, porque ele sabia que esses ensinamentos do Sermão da Montanha que seriam a alavanca para o crescimento da humanidade. Ó, ele fala assim, Humberto Campos agora. Para encontrar o Cristo é indispensável a viagem difícil da montanha. É preciso alcançar o coração no sacrifício e marchar, marchar, não obstante todos os apelos das ambições desvairadas, vencendo as sugestões do egoísmo e a tentação do bem-estar, que por vezes se manifestam inesperadamente nas observações afetuosas de timbre familiar. Essa aqui é a gente vencer esse mundo nosso atual, né? Esse mundo de insensibilidade, um mundo materialista, um mundo exibicionista, esse mundo difícil, né? Que a gente vê nas redes sociais hoje, né? Então, o egoísmo aí, o orgulho, né? Então, a gente tem que trabalhar muito bem isso, orar e vigiar sempre, e estar estudando as obras espíritas, tentando vivenciá-las, para a gente não cair nesses mesmos erros que a gente vinha caindo de outras encarnações. Mais um pouquinho para frente. Ó, ele fala assim, a realização cristã, espiritismo santificante não se conquista tão só com rotulagens científicas e deduções filosóficas. Aqui ele está falando da tríade, né, do espiritismo, ciência, filosofia e religião. Então, essas duas, ciência e filosofia, não iam adiantar sem a parte moral, né, que é a religiosa, que é a parte que o Cristo trouxe. Ó, ele falando dos antepassados, isso aqui é bonito, né? Os antepassados dos discípulos atuais, nas diversas famílias religiosas do cristianismo, adquiriram os valores da fé com a própria vida. A gente sabe dos mártires do cristianismo, a gente escuta várias passagens daquelas pessoas que deram a vida pelo evangelho, a certeza do que o Cristo falava da vida futura, que eles iam, que aquilo ali era só uma passagem e que compensava e muito morrer pelo evangelho, porque eles morreriam naquela encarnação, a vida é imortal. Então eles já sabiam disso, já sabiam da mensagem do Cristo, acreditavam na fé na vida futura e não tinha problema algum em dar a vida pelo evangelho, né? Que exemplo desses cristãos daquela época, né? E aí Humberto Campos fala aqui da inquietação, que é um mal de todos os séculos. Na FEB, no site da FEB, tem falando muito dessas inquietações, dessa ansiedade da vida moderna, que fala desse vazio existencial, né, que a ciência evoluiu no nosso planeta muito, só que, porém, a asa do conhecimento cresceu mais do que a do moral. Então, como é que o passarinho vai alçar voos, né, vamos supor, para o crescimento espiritual para Deus, sendo que uma asa está diferente da outra? Então, que a gente tem que ter esse entendimento de desenvolver a asa da religião, que é do intelecto demais. Então vamos agora começar a descomplicar um pouquinho essa parte moral e trabalhar mais a parte moral, né? Que é a que justamente vai sustentar. A gente vê que nos momentos difíceis, Dona Neuma, no começo do estudo, falou isso, que distancia um pouquinho da religiosidade do evangelho, dos estudos, ela sente. E todo mundo sente. Quem bebe dessa água não terá mais sede. A água espiritual, a água do evangelho não terá mais sede. E vai sempre buscar ela. Quando afasta, sente falta, né? Então, o Emmanuel tem um livro que chama O Rumo Certo, psicografia do nosso Chico, que fala dessas
é parte que eu falei que eu extraí da FEB lá, desse vazio existencial, desse materialismo da vida moderna. E fala sobre como a gente deve prevenir essas inquietações e complicações na nossa encarnação, para a gente ter um rumo certo. O livro é o rumo certo. Então, lá tem vários capítulos, eu não vou citar. E lá num deles ele fala que a feição do aluno na escola, a criatura recebe lições na Terra através dos problemas. As dificuldades superadas são experiências adquiridas, ou seja, devemos encarar isso como desafios evolutivos. Tudo na vida a gente tem que encarar como desafios evolutivos, não são problemas. A gente desenvolve justamente a nossa parte intelectual e nossa parte moral, pensando que isso é uma experiência passageira. A gente tem que tentar sempre tirar a lição daquela situação, né? No finalzinho, aí o Humberto Campos, ele fala de um tal Nai aí, que era uma pessoa, um militar que estava lá no Rio de Janeiro antigamente, na época da República, que recebeu ordens lá dos superiores para eliminar o Deus grande porque a gente sabe, tudo no militar, nos colégios, eles fazem, canta o hino, fazem uma oração e fala de Deus. E ele era um militar lá na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, e aí recebeu uma intimação para remover as coisas de Deus dos expedientes oficiais. Aí ele respondeu muito bonito aqui, ele falou que não me é possível acender as indicações de Vossa Excelência, porquanto neste estabelecimento ainda há Deus e nesse não se pode dispensá-lo entre tantos sofrimentos e misérias dos homens. Olha que importante aqui. Então, diante de toda a situação, né, que ele passava lá, ele vivia, ele viu, ele sabia, tinha no íntimo dele que Deus a gente não pode dispensar Deus nunca, nem nos momentos felizes, nem nos momentos de sofrimento, de aflição. Aí Humberto Campos fecha com chave de ouro aqui, ele fala assim, que o espiritismo científico apenas, tomados pelo entusiasmo fácil de jogos de palavra, respondemos igualmente que não seria lícito sequer em vossas águas, porque entre nós, antes de tudo, prevalece os fundamentos da verdade com Jesus Cristo, considerando a extensão das nossas necessidades, que as nossas necessidades são imensas, não sabemos daqui há quantos séculos poderemos pensar em modificações das velhas fórmulas, né? Olha aí. Então a gente tem que preservar, porque a gente ainda necessita muito do evangelho. E a gente vê pelas obras, como eu disse antes, que lá nas colunas mais superiores, eles se comunicam através do evangelho. Eles resolvem os desafios evolutivos, os problemas dele, os sofrimentos deles pelo evangelho. Então, essa fórmula é universal. Essa fórmula a que existe em toda a criação, né? Então, o evangelho é base para tudo, né? Nosso modelo e guia, o nosso irmão mais velho trouxe ele. Então, que Deus nos ilumine a ter força de cada vez mais estudar, meditar esse evangelho e praticar. Que eu acho que e sempre está de par com todas as ciências, porque Deus que criou todas essas ciências, criou os homens, né, tudo que há no universo, então tudo é importante, né? Tudo ajuda o nosso crescimento, né? Então era essas as reflexões que eu queria trazer, agradecer a todos pela paciência, né? E fiquem na paz do nosso Mestre Jesus.